Olá, bom dia, sétimos anos! Hoje daremos início aos estudos da língua do capítulo 1 do livro de vocês. Falaremos um pouco sobre tipos de linguagem e variante linguística. Então, vamos lá, capítulo 1, nas páginas 19 até a 23. Mas antes de falarmos sobre tipos de linguagem, precisamos saber o que vem a ser uma linguagem. E segundo meu grande amigo, o Pequeno Dicionário Wise da Língua Portuguesa, linguagem é um conjunto de palavras e métodos de combiná-las, usado e compreendido por uma comunidade. Também é a capacidade de expressão, especialmente a expressão verbal. Pode ser considerado também como um meio sistemático de expressão de ideias ou sentimentos, com o uso de marcas, sinais ou gestos convencionados. E ainda a maneira de expressar-se própria de um grupo social, de um profissional. Quais são, então, os diferentes tipos de linguagem? Nós temos na língua portuguesa três diferentes tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, em que utilizamos palavras única e exclusivamente. Vejam os exemplos. Aviso, área em manutenção. E é proibido fumar neste local. Nestes dois exemplos, nós percebemos apenas o uso de palavras. Temos, portanto, linguagem verbal. Temos também a linguagem não verbal. Neste caso, nós não temos palavras, mas a comunicação é feita através de gestos, desenhos, cores. Trouxe um exemplo para vocês bastante utilizado, vejam. Além disso, nós temos também este outro exemplo, usado muito no trânsito. Temos aqui o terceiro tipo de linguagem, que é a linguagem mista. Nela, nós temos tanto a linguagem verbal, como também a linguagem não verbal, ou seja, nós temos a utilização de palavras e também os gestos, cores, desenhos. Vejam o exemplo logo a seguir. Nós temos aqui palavras, sorria, você está sendo filmado e também nós temos um desenho. No outro exemplo, nós temos uma tirinha da Mônica, em que nós temos nos dois quadrinhos tanto os desenhos como também palavras. As tiras são um grande exemplo de linguagem mista, geralmente é onde mais aparece a linguagem mista. Trouxe para vocês aqui vários exemplos de linguagem verbal, linguagem não verbal e também de linguagem mista. Deem uma olhada. Falaremos agora um pouquinho sobre variantes linguísticas. Mas o que são variantes linguísticas? Observem o desenho, a imagem que nós temos logo abaixo. O que ela representa a vocês? Podemos relacionar a imagem anterior com o nosso país, é claro, mas pensando no tamanho territorial, na sua extensão territorial e no quanto as pessoas são diferentes, certo? E temos então que fazer uma relação com essa expressão variantes linguísticas. Conforme nos traz o site www.brasilescola.ua.com.br, nós temos que a variação linguística é um fenômeno natural
que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de seus elementos, tanto vocabulário como pronúncia, a morfologia, a sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a características de serem dinâmicas e sensíveis, estarem sempre modificando. Há fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Desta forma, nós temos que levar em conta que nós temos as variações linguísticas ou variantes linguísticas, mas temos também a norma culta da nossa língua. A norma culta é a língua que respeita as regras da gramática, sem se utilizar de estrangeirismos, de neologismos, gírias ou regionalismos. Já as variações, como nós vimos, é a própria língua em uso. É o discurso capaz de determinar as características de determinado falante. Temos então os tipos de variante e vamos seguir o que está no livro de vocês. Nós temos as variantes históricas, que são aquelas que ocorrem de acordo com o passar do tempo, as diferentes épocas vividas pelos falantes. Por exemplo, a remoção do uso do pH de algumas palavras, como farmácia, como era escrito antigamente com pH, que se tornou farmácia, escrito com F, na nossa forma atual. Também a diminuição de vossa mercê, que era a forma antiga, que hoje nós só vemos em séries e novelas de época, em livros da nossa literatura, certo? E vossa mercê, que teve a modificação para você. E até a palavra você atualmente podemos dizer que já vem se modificando, né? A gente normalmente usa o você vai, já tem uma forma mais reduzida, certo? Uma outra variante linguística é a geográfica. As variantes geográficas são aquelas que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo sua influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e tradições, estabelecendo assim diferentes estruturas linguísticas. Por exemplo, os dialetos, o dialeto caipira, o dialeto gaúcho, o dialeto baiano. Com relação a palavras específicas, nós temos jerimum, moranga, abóbora, tudo isso dentro da nossa extensão territorial. Então, vai depender muito da região. A variante geográfica também pode ser chamada de variante regional. E por fim, temos as variantes sociais, que são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e cultura de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, diferentes modos de atuação e também diferentes sistemas de comunicação. Veja o exemplo a seguir. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Observe, nós temos aí, no primeiro quadrinho, uma linguagem técnica, uma linguagem médica técnica, que é muito utilizada dentro desse grupo social. Isso acontece também com os skatistas, acontece com vários grupos sociais que são diferentes uns dos outros.
Tenho aqui para vocês um ponto que também se faz necessário que vocês saibam: variação linguística e preconceito linguístico. O preconceito linguístico surge porque nem todas as variações linguísticas usufruem do mesmo prestígio. Algumas são consideradas superiores, mais corretas e cultas, e outras são consideradas menos cultas ou mesmo incorretas. O preconceito linguístico ocorre sempre que uma determinada variedade é referida com um tom pejorativo e depreciativo, estando associada a situações de deboche ou até de violência, o que contribui para a exclusão social de diversos indivíduos e grupos. É urgente compreender e aceitar que todas as variedades linguísticas são fatores de enriquecimento e cultura, não devendo ser encaradas como erros ou desvios. Nós falaremos um pouquinho sobre isso durante nossa live, combinado? E chegamos então ao momento dos exercícios. Peço que vocês observem a imagem da página 19 e resolvam o exercício 1, que se encontra na página 20. Façam também a leitura da parte teórica nas páginas 20, 21 e 22. E, já sabe, havendo qualquer tipo de dúvida, marque a dúvida com asterisco para que possamos falar a respeito dela. Resolvam também os exercícios 2 até o 6, páginas 22 e 23. Faça todos esses exercícios com muita atenção. Bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!